Oi, como vocês estão? Gostaram dos outros programas? Nós vamos continuar o nosso trabalho em nosso canal Saúde Integral, Psi Adalberto Godoy. O programa chama-se Luz e Sombra e hoje nós estamos no 9º vídeo sobre esse assunto que se chama Repressão não é o caminho. O que nós podemos esperar do futuro em nossa relação com a sombra interna? Se você tentar sufocar os seus sentimentos, todos esses sentimentos que nos perturbam, né? A inveja, o ciúme, a sexualidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar força, energia para a sombra e ela vai se abastecer dessa energia, que é a energia do medo de ter que enfrentar essa sombra. De enfrentar o quê? Esses sentimentos. Tudo que tem a ver com esconder-se de si mesmo e esconder-se dos outros, fortalece a nossa sombra. Por quê? Porque nós não queremos que ela venha à luz da consciência. E já por isso ela se fortalece. Quando o lado sombrio se volta contra você, começa o massacre. É um massacre. Não é? Pensa assim, a sua expressão nessa encarnação é uma personalidade. No meu caso, é a personalidade Adalberto Godoy. Essa personalidade é fruto, construída, né? É um fruto das experiências que eu fui absorvendo desde a vivência intrauterina até o presente momento. Isso construiu a minha personalidade. Os conteúdos que eu trabalho na vida estão ligados a esta personalidade. Porém, a sombra, ela não existe só desta encarnação. Isto é uma visão espiritualista e acertada. A sombra, ela traz em si todo um cortejo de experiências do ser, como ser instintivo, não é? Depois o racional, no começo das suas experiências, o racional analítico, que é o que nós experimentamos hoje, não é? Toda essa gama de conhecimentos, de experiências, elas se resumem na sombra. Então a sombra é de um automatismo imediato, de um instinto insistente e de uma energia densa, embora esta energia possa ser convertida, como eu já falei, ao nosso favor evolutivo. Então, quando eu estou brigando com a minha sombra, eu não estou brigando apenas com um momento da minha evolução, e nem tão somente com a minha personalidade. Eu estou lutando contra milênios de experimentações e sedimentações no inconsciente. Portanto, isso é uma luta desigual, ou seja, vamos entrar para perder, né? Somente quando nós começamos a trabalhar com mais consciência é que nós conseguimos realmente fazer o projeto de mudança que é tão necessário para todos nós. Para vocês terem uma ideia, falar desse massacre, os dependentes de todas as ordens, dependentes químicos, dependentes de sexualidade, do exagero da comida, do poder, seja o que for, eles sofrem de uma patologia, vamos dizer assim, que é a visão deles mesmos, como se o self dele, se o eu dele fosse dividido em dois, ou seja, o eu bom e o eu mau, porque a sombra causa essas ilusões em nós, né? As manifestações dela, quando são bem arraigadas e intensas, como a questão das dependências, elas criam para o dependente essa ilusão de dois eus, um bom e um mau. E para eles, isso não tem solução, entendeu? Tipo, ou eu atendo um eu bom, ou eu atendo um eu mau. Como eu sou dependente, eu não consigo forças nem entendimento
para mudar isso em minha vida. E aí eu continuo prisioneiro desta sombra que nos atormenta, não é? Então, esses dependentes, né, ou nós em nossas próprias dependências, somos agitados, somos atormentados constantemente pelos nossos demônios internos, demônios mentais, sentimentais, espirituais, né, que lembram a todo momento o quanto nós somos frágeis, né? Então, essa fragilidade é algo que nos tira muito as forças e as possibilidades de suplantar essas condições. Tudo isso, inclusive quando nós falamos de atuação espiritual, é a mesma coisa, né? São os nossos demônios internos e o nosso movimento inconsciente, a nossa autopercepção, as perturbações espirituais fazem questão de relembrar esse fato. Você é frágil, você não dá conta, a luta está perdida, eu ganhei. E nós começamos a interiorizar isso. O problema é que quando nós interiorizamos, isso acaba virando um hábito, né? E esse hábito, ele tanto pode nos aprisionar como nos libertar. Um hábito pode ser aprisionador ou libertador. Como é isso? Ora, um hábito libertador é quando a estrutura do que eu estou fazendo, ela trabalha a meu favor. Então vamos dizer que eu começo uma reeducação alimentar. Então eu como de um determinado jeito, portanto eu tenho um hábito, né, de comer de tal maneira. Aí eu vejo a necessidade de perder peso, então eu começo uma reeducação alimentar, passo a comer de uma outra maneira. Então observem que o hábito anterior me aprisionava e o hábito novo nos liberta. Assim também tem a ver com os ciclos da vida. É muito interessante essa questão dos ciclos da vida. Todos nós passamos por estágios ou ciclos em nossa evolução cronológica e em nossa evolução psicológica. E na maioria de nós, a evolução psicológica não tem acompanhado a evolução cronológica. Traduzindo, a evolução cronológica é formada pela ação do tempo em cima do organismo. Então, numa fase da vida, né, no ciclo da vida, nós somos crianças, temos o corpo, a conformação e a personalidade ligada também a essa idade. Depois uma pré-adolescência, depois adolescência, depois juventude, maturidade e velhice. Muitas vezes, mas muita, eu estou falando de algo que acontece corriqueiramente em nosso mundo, na condição evolutiva em que está. Muitas vezes, então, o ser evolui cronologicamente, mas não há um acompanhamento do desenvolvimento psicológico. O que acontece quando nós não conseguimos carregar essas duas possibilidades, a cronológica e a psicológica, de igual maneira? Por motivos diversos isso acontece, tá? Mas não vamos discutir as causas, porque são muitas. Enfim, eu não consegui viver psicologicamente a fase da infância. E aí eu já estou na fase, por exemplo, da pré-adolescência. O que aconteceu nesse movimento? Eu tamponei a minha infância, eu sufoquei, não é, essa infância. E ela fica como que dentro de mim, pedindo condições de se manifestar. Digamos que eu também não tenha vivido de maneira integral, e essa vivência tem a ver com um monte de coisa, com comportamentos, falas,
sentimentos, emoções, relação, tudo isso tem a ver com uma fase e muito mais. Se eu também não conseguir viver esses predicativos da adolescência, eu passo a ter um segundo momento de soterramento. A criança ficou soterrada e agora a adolescência também ficou soterrada. Então nós não conseguimos mudar de ciclos, né? E isso atrasa a nossa evolução, portanto que a maioria de nós somos adultos infantilizados mesmo, né? Na primeira infância não tivemos um bom trabalho de educação para que fôssemos criados para a autolibertação e autonomia. Então ficamos presos nisso. E isso é um fator que tem a ver com a sombra também. Por quê? Porque a sombra se alimenta de tudo o que não está de acordo com o processo saudável de evolução, né? Portanto, os vícios, as memórias doloridas, os sentimentos antagônicos e, naturalmente, essas fases que foram soterradas também podem ser manipuladas pela nossa sombra, né? Então, um bom hábito, ele nos liberta. Um hábito ruim nos aprisiona. Então, temos que prestar atenção nisso, porque para mudar realidades, naturalmente, nós temos que mudar hábitos, né? Qual que é a estratégia, então? Como é que a gente tem que lidar? Nós temos que abordar a sombra, parar de correr da sombra, parar de tamponar a sombra, parar de negar a sombra. Nós temos efetivamente que abordá-la, né? O não julgar que Jesus colocou em seu evangelho não é um preceito apenas religioso. Ele é um preceito pedagógico e terapêutico. Portanto, quando nós julgamos a parte em mim como uma parte ruim, nós estimulamos uma cisão dentro de nós, entende? Nós julgamos e condenamos o que nós chamamos de parte ruim, portanto que seja a sombra. Nós criamos o quê? Uma lacuna, criamos uma rachadura, uma cisão, querendo assim dividir o bem e o mal. Ora, se ambos convivem comigo, eu tenho que abordar a sombra para que eu tenha condições de desenvolver as energias que estão nela, trazendo-as para servir a minha evolução e não se agitarem contra mim. E quando é que a energia da sombra se agita contra mim? Quando eu faço exatamente o que é a propensão direta dela, automática, que são os vícios, as repetições negativas e vai por aí, não é? Então nós não temos que viver essa cisão, né? Julgando assim, que nós somos só a parte boa, né? Então que por ser a parte boa, nós não temos violência, tanto que é natural, você pergunta para as pessoas, você acha que você é ciumento? Não, ciumento não. E invejoso? Não, também não vejo. Enfim, o que nós negamos é o que nós mais tememos, né? E é muito difícil achar um ser humano que efetivamente não seja aprisionado por esses pensamentos, por esses sentimentos, ok? Então, o vigiai e orai, que Jesus coloca, né, também no seu evangelho, não tem nada a ver com nós empreendermos um regime de perseguição a nós mesmos, pelo medo da queda. Nós precisamos entender o que significa esse orai e vigiai, né? Para que ele não se torne um mecanismo de castração, como se fôssemos inquisitores de nós mesmos, né? Nos maltratando, nos condenando, porque não é esse o objetivo. Vigiai, que Jesus diz, é observar com atenção, estar atento, que tem muito a ver com preceitos orientais, inclusive do budismo, que prega a consciência plena, né? A consciência plena, o autoconhecimento, tudo isso tem a ver com o mesmo sentimento, ou a mesma proposta de Jesus, né? Orar
é pedir com insistência e humildade. Pedir a Deus, ao universo, ao teu eu superior. Ser insistente, humildemente, e pedindo forças e arrebanhando essas energias para o teu processo de mudança. Ora, se eu vigiar a sombra, não no sentido de perseguição, de compreensão, eu querer entender como é que eu funciono. Se eu fizer isso e humildemente me colocar diante do universo com ações beneméritas, ações de transformação, que é uma forma de oração, é indiscutível que há uma diferença entre arar e orar, né? Tem o religioso, às vezes ele só ora, mas ele não ara, ou seja, ele não trabalha. Então, o orar só tem sentido junto com o arar, que é o trabalhar, né? E um dos mecanismos mais eficazes da sombra é justamente chegar para lidar com a sombra. Quando você já usou todos os recursos e não deu conta, é chegar ao fundo do poço. Chegando ao fundo do poço, nós não temos mais alternativas e aí nos resta a difícil tarefa de recomeçar, né? Os novos estímulos que aí nós vamos desenvolvendo, eles acabam definindo novos rumos, né, para nós e para a nossa sombra. Aí a sombra perde o poder quando a consciência também para de se dividir, né? Eu sou bom e mal. Não, eu sou. Tem em mim sombra e tem luz. Preciso vigiar, eu preciso compreender atentamente isso e usar os recursos humildemente para transformar-me. Então nós agradecemos muito mais esse momento, lembrando do nosso canal, não é? Saúde Integral PSI, Adalberto Godoy. E esperamos que você faça a sua inscrição aí abaixo, que você possa também compartilhar e, se quiser fazer os seus comentários, nós agradecemos muito. E divulguem compartilhando. Gratidão. Namastê.